em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Prega bem, varão. Amém. Glória a Deus. Eu sempre quis falar isso para alguém, né? Prega bem, varão. Aí o dia que o Gilberto estava aqui, eu orei por ele e falei para ele: prega bem, varão. Deus é bom, amém? Aleluia. Espera aí, deixa eu só me ajeitar aqui. Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Tem dia que é difícil subir no altar. Mas hoje, eu estava ali clamando o sangue de Cristo, para que eu não pudesse estragar com a unção que Ele está derramando sobre esse lugar essa manhã. Tremenda unção, tremenda visitação do Senhor nesse lugar. Amém? Em primeiro lugar, estou muito feliz porque minha filha está chegando hoje de Portugal. Aleluia. Vai passar um mês com a gente. Por isso que a pastora Rosana não está aqui hoje. Ela está para recepcionar a nossa filha, que está chegando da cidade do Porto. Ela vive lá, está fazendo doutorado em urbanismo. É minha filha sobrinha, minha filha adotada. Com muita alegria a gente vai receber ela, vai ficar um mês aqui para alegrar o nosso coração. Amém? Por isso que eu digo que Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. E eu queria compartilhar uma palavra com vocês nesta manhã, que o Senhor tem falado muito comigo e que a gente precisa cada vez mais conhecer e não deixar de conhecer cada vez mais, que se refere à graça restauradora de Deus. Então, se tiver que ter um título para colocar aí, eu colocaria como graça restauradora. Que a gente tem que conhecer a graça. E há muito equívoco quando se fala de graça de Deus. Há muita coisa que a gente ainda não entende quando se fala de graça de Deus. E eu fiz questão de estudar esse assunto por algum tempo, antes de trazer essa palavra. E eu gostaria que você estivesse atento para receber a ministração do Senhor para esta manhã. Amém? Vamos começar. Abra a sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 9. Segunda Samuel capítulo 9. A partir do verso 1, desculpa, Vlad. Diz assim a palavra de Deus. Disse Davi, vou ler ali, vai, para a gente ler todo mundo igual. Resta ainda alguém na casa de Saul, para que use de benevolência para com ele por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Perguntou-lhe o rei, tu és Ziba? Respondeu ele, teu servo. E prosseguiu o rei, não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu possa usar com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Perguntou-lhe o rei, onde está? Respondeu Ziba ao rei, está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. E Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi, e prostrando-se com o rosto em terra, lhe fez reverência. E disse Davi, Mefibosete. Respondeu ele, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Então Mefibosete lhe fez referência e disse, que é o teu servo, para teres olhado para um cão morto como tal eu? Então chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse-lhe, tudo o que pertencia a Saul, e a toda a casa, tenho dado ao filho do teu senhor. Cultivar-lhe-ás, pois, a terra
tu e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu Senhor para que o filho do teu Senhor tenha pão para comer, mas Mefibosete, de teu Senhor, comerá sempre à minha mesa. Ora, tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Amém? Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra é viva, eficaz, cortante, como uma espada de 2 gumes. A tua palavra, Senhor, é apta para discernir pensamentos de intenções, separar alma de espírito, juntas e medulas. Senhor, nós clamamos a Ti que a revelação da Tua palavra venha sobre nós nesta manhã, Senhor. Porque de fato nós queremos aprender mais e mais de Ti, Senhor. Porque o Senhor nos afirma que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. E a verdade é a Tua palavra, que é viva e eficaz. Graças Te damos nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Mefibosete era filho de Jonatas, e Jonatas era filho de Saul. E vocês sabem muito bem que quando um rei, ele assumia o posto de outro rei, ele eliminava toda a descendência do rei anterior. Vocês sabiam disso? Para que ninguém pudesse depois vir e reivindicar qualquer coisa a respeito do reino que ele teria parte. Amém? Então, o rei Davi, ele tinha por direito, vamos dizer assim, eliminar toda a descendência de Saul, para que ninguém, nenhum dos filhos, netos ou bisnetos, pudesse vir futuramente requerer alguma coisa do reinado que estava sobre a vida de Davi. Aqui nós podemos ver a manifestação, a sombra da manifestação da graça de Deus na vida de uma pessoa que se chamava Mefibosete. E esse Mefibosete, a Bíblia diz que ele era um cara azarado, vamos dizer assim, vai. Acontecia muitas coisas com ele. Quando aconteceram de tomar o reino, de matar Saul, tentaram sair correndo com ele, derrubaram o menino quando era criança, e ele ficou aleijado, ou paralítico, ou coxo, ou manco, como queira dizer. E pegaram esse menino e colocaram num lugar longe, para que alguém pudesse tomar conta dele. E ele vivia numa situação muito difícil, muito precária, muito escassa, tempos de escassez. Mas houve um dia que simplesmente Davi parou, e Davi, a Bíblia nos afirma que ele é um homem segundo o coração de Deus, não é? E por que ele era um homem segundo o coração de Deus, se a Bíblia começa a mostrar alguns defeitos bravos que Davi tinha, não é? Sim ou não? Davi cometeu umas coisas meio bravas, né? E ainda assim, por cometer essas coisas, Deus o chamava que ele era um homem segundo o meu coração. Porque Davi, ele tinha uma característica que nós temos que ter na presença de Deus, que nós temos que ser tratáveis, maleáveis, e reconhecer os nossos erros, e dar honra a quem tem honra, e a glória a quem é devida. Amém? E Davi, ele tinha esse coração. Embora ele pecasse, embora ele fazia coisas erradas, ele tinha esse coração. Quando o gigante estava lá afrontando Israel, eu não sei se você já parou para pensar nesse texto, mas Davi, a Bíblia não diz que Davi parou para orar, para jejuar, para buscar uma revelação dos céus, se ele devia ou não enfrentar o gigante. Quantos estão comigo aqui? Davi, ele tinha um conhecimento de Deus tão grande, ele sabia o que era a graça de Deus na vida dele, de uma forma tão grande,
que simplesmente ele não admitia que alguém pudesse zombar o Deus dele. Ele não admitia. Imediatamente, quando ele soube, ele se dispôs a enfrentar. E foi mais. Ele ainda chegou para o rei e disse assim: e se eu derrotar ele, o que eu vou ganhar? Não foi assim? Riquezas, como é que fala? Isenção de impostos, e a princesa, a filha de Saul, ia dar por casamento para ele. Então ele sabia tanto que era graça, que ele já sabia que ele ia ganhar, e ele já estava pensando nos frutos que ele ia colher, por causa da vitória que ele ia ter, porque ele conhecia o que era a graça de Deus. Você sabe qual que é a diferença entre graça e misericórdia? Eu espero que, eu falando isso para você hoje, você nunca mais esqueça, porque isso eu fui ministrado no meu coração com Deus. A diferença entre graça e misericórdia. A misericórdia é quando Deus não dá para você aquilo que você merecia. Amém? Quando você peca, o que você merece? Não é o castigo? Mas a misericórdia de Deus te livra do castigo. Amém? Então a misericórdia, você não recebe aquilo que você merecia. E a graça? Você recebe aquilo que você não merece. Você merece receber alguma coisa? Não. Mas Deus te dá, por quê? Pela graça. Não é? Só que essa graça, muitas vezes, a gente faz uma confusão. Por quê? De uma regra geral, quando você ganha alguma coisa de graça, você não dá valor para aquilo. É ou não é? Fala a verdade, gente. Não é? Então, às vezes, você faz um esforço e você ajuda uma pessoa financeiramente, e aquela pessoa recebe aquele presente, e ela não tem ideia do quanto custou o teu sacrifício para que você pudesse juntar aquele dinheiro e dar para ela, mas para ela foi de graça. Ela recebeu sem merecer. Ela não fez nada para receber. Amém? A graça de Deus é a mesma coisa. Por que Davi usou de graça e de misericórdia com Mefibosete? Olha só esse trecho. Em 1 Samuel 20, de 12 a 16. Olha só. Quero que você me acompanhe aqui. 1 Samuel 20, 12 até o 16. E disse Jonatas a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha, sondando eu e meu pai amanhã a estas horas, ou depois de amanhã, se houver coisa favorável para Davi, eu não enviarei a ti e não te farei saber? O Senhor faça assim a Jonatas, e outro tanto, se querendo meu pai fazer-te mal, eu não te fizer saber, e não te deixar partir, para ires em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E não somente usarás para comigo, enquanto viver, de benevolência do Senhor, para que não morra, como também não cortarás nunca da minha casa a tua benevolência, nem ainda quando o Senhor tiver desarraigado da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor se vingue dos inimigos de Davi. Até aí. Vocês entenderam que havia uma aliança entre Davi e Jonatas? Vocês entenderam que para essa graça se manifestar na vida de Jonatas, antes teve que ter uma aliança anterior
com o pai dele. E por causa desta aliança que houve, agora a graça se manifesta na vida de Mefibosete, que era filho de Jonatas, que fez uma aliança com Davi, e Davi concordou e selaram essa aliança, que ele não cortaria a casa de Jonatas da terra, não ia matar como ele tinha direito. Quando você entende de graça, você precisa entender de aliança. Quando você entende de graça, você precisa entender que se Jesus morreu lá na cruz do Calvário, por mim e por você, e a graça dele se manifestou na minha vida, foi pago um alto preço para que isso acontecesse. Não existe a graça de graça. A graça, ela sempre vem acompanhado de um sacrifício de alguém. Quantos estão me entendendo aqui? Estão me acompanhando? Sim ou não? E muitas vezes nós entendemos, não entendendo essa graça, sentamos em cima dessa graça e achamos que receber a graça é suficiente. Porque foi isso que Deus fez. Porque Deus nos amou, porque Deus nos ama, porque derrama a sua graça sobre nós, e é a graça de Deus que nos restaura. A graça de Deus nos alcança. O amor de Deus se manifesta na minha vida e na sua vida antes da gente conhecer Ele. Eu estava dando testemunho, acho que eu já até falei isso aqui. Eu estava dando testemunho sexta-feira de manhã lá na estalagem. E eu não lembrava quantos anos foi, mas eu fui ver no calendário. 31 de dezembro de 1988. 31 de dezembro de 1988. Eu fui passar o Réveillon no Rio de Janeiro. E eu fiz a reserva num navio chamado Batomushi. E antes de eu entrar no navio, os dois amigos meus do Rio de Janeiro, a mulher estava grávida. Ela travou as 4 rodas e disse: eu não entro nesse barco, eu não vou passar o Réveillon nesse barco. Pensa num cara que ficou cabreiro e bebeu a noite inteira. Pensa, fui eu. Cabreiro, bebi a noite inteira, querendo passar. E naquela época não tinha celular. Faz tempo, hein? Caramba, faz tempo. Né? Hoje não dá nem para imaginar, né? Como é que era sem celular, né? Mas não tinha. E toda a minha família achando que eu tinha passado o Réveillon no barco. E eu passei a noite inteira bebendo, acordei de ressaca. Meus filhos estavam na minha sogra. Peguei o carro do Rio de Janeiro e fui para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, todo mundo agoniado, chorando, achando que a gente tinha morrido lá no barco. Mas a graça de Deus me alcançou. E quando você não entende a graça de Deus, quando ela te alcança, você fica cabreiro. Quando você não entende a graça de Deus, quando ela te alcança, você vai lá e faz besteira. Quando você não entende a graça de Deus, Deus te dá a graça e você vai lá e peca mais. Foi eu que eu fiz. Porque eu não entendia o que era a graça de Deus. Paulo começa a explicar ao povo e diz assim: gente, vamos ler, vai. Vamos ler. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui. Romanos 5, 19. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Olha que coisa tremenda. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Aí, sabe que naquela época, desculpa o termo, mas os mulambos na igreja não tem só hoje não. Naquela época já existia. E o povo pegava essa palavra e dizia assim: bom, se aonde superabundou o pecado, superabundou a graça, eu vou pecar mais. Não é uma analogia boa de fazer? Sim ou não? É, mas é que o povo fazia. Aqui nós não fazemos isso, né?
Imagina. Os que fazem isso faltaram tudo hoje. Né? Quando a gente não entende a graça de Deus, a gente acha que a graça é agora algo obrigatório de Deus para a nossa vida, porque afinal de contas Ele disse, Ele falou, e Ele não mente, e a palavra diz que Ele vela para cumprir a palavra dEle. Então se Ele diz que onde tem muito pecado tem muita graça, qual é o problema? Eu vou pecar. Qual é o problema? Vou deixar a coisa rolar na carne, e depois a graça de Deus vem, restauradora, e nos restaura. Aí olha só o que Paulo fala. Romanos 6, de 1 a 4. Romanos 6. Aí diz assim Paulo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? Porque isso estava acontecendo na igreja. Aí Paulo diz assim: de modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se pela graça nós morremos pelo pecado, como é que a gente pode viver? Quero interromper aqui, para um pouquinho aí, Ricardo. Quando é que você valoriza alguma coisa que você ganha de graça? Normalmente, quando essa coisa envolve algum sentimento. Então vamos aqui, hipoteticamente, pensar em alguma coisa. O seu pai, vou tentar ilustrar uma história aqui. O seu pai lhe dá um carro novo. Mas para ele conseguir comprar esse carro novo, ele teve que trabalhar numa câmara fria durante 10 dias seguidos, e ele tinha problemas no pulmão, e depois que ele entregou esse carro, ele morreu. Custou alguma coisa para você esse carro? Nada. Mas para o seu pai custou o quê? A vida dele. Como é que você, sabendo disso, trataria esse carro? Você trataria como um presente qualquer que alguém lhe deu? Quando você entende a graça de Deus, e Paulo entendia muito da graça de Deus. Quando você entende da graça de Deus, você começa a perceber e valorizar e se esforçar para que você possa fazer o mínimo para o teu Deus e para o teu Senhor, que é buscar a santidade. O mínimo que qualquer homem de Deus que entende a graça tem que fazer é buscar a santidade. Ora, se pela graça nós somos salvos, se Jesus morreu para que eu pudesse ter vida, simplesmente eu tenho que entender que a minha salvação custou a vida do meu Rei, do meu Senhor, do meu Deus. Custou a vida dele. Ele se destituiu da glória, deixou de ser Deus. E ele veio nessa terra. Gente, a gente conhece essa terra, não é? Não é? Cadê a Samanta? Não é, Samanta? A gente conhece essa terra, né? Cheio de gente ruim, né? Samanta foi assaltada esses dias. A gente está vivendo. E ele já conhecia, porque a terra sempre foi assim. Ou você acha que já foi melhor? Vai ver os filmes de faroeste, de bang bang lá para você ver como era antes. Não era diferente de hoje. Mas ele mesmo sabendo como era, ele olhou para mim e para você e disse assim: eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou deixar de ser rei, vou deixar de ser senhor e vou virar um igual a vocês. Porque vocês precisam entender que é possível viver uma vida entregue nas mãos do Senhor.
E o Senhor não nos prega ou não nos ensina uma utopia, aquilo que não é possível. E Ele veio e cumpriu. Aquilo que Ele ensinava, Ele cumpriu. Então, cada dia mais, queridos, eu tenho me conscientizado da importância de nós conhecermos a graça de Deus. Porque quanto mais a gente conhece a graça de Deus, mais a gente quer fazer coisas para Ele. Porque se você não tem nenhum desejo de fazer as coisas do Senhor, é porque você de fato ainda não conheceu a graça dEle. Porque quando você conhece, é impossível. Não dá. Lembra da parábola do filho pródigo? Do que se trata a parábola do filho pródigo? Várias coisas, mas nesse ângulo que eu vou falar. Um filho que saiu, pegou a herança antecipada do seu pai, gastou tudo que tinha e depois voltou. Agora eu te pergunto, você acha que esse menino voltou porque se arrependeu? Sabe por que ele voltou? Porque ele estava passando fome. Sabe por que ele voltou? Porque ele lembrou que na casa do pai dele, até os porcos comiam melhor do que ele. O pior dos empregados que estava lá, o mais baixo dos empregados, comia mais do que ele. Quando você não conhece a graça, você volta e você quer se justificar. E quando aquele menino chegou diante do pai, ele começou a falar: ah, meu pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. E o pai dele ouvia, sabe o que só? Blá, 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 blá. Nem respondeu, nem ouviu. Vem aqui, meu filho voltou, põe um anel nele, põe as vestes nele, põe uma sandália nele. Isso é a graça. A gente acha que com o nosso blá, 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 pode conquistar alguma coisa da graça de Deus. Mas quando você chega cheio de motivo para justificar o teu pecado diante de Deus, Deus só ouve o blá, 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 blá. Nem ouve o que você está falando. Mas a graça dele nos alcança o tempo todo. Amém? Restituiu. E o irmão daquele menino, cara legal, né? Não entendia nada da graça de Deus. Ficou todo ofendido, porque o pai recebeu de volta aquele menino e restaurou, restituiu tudo o que ele nem tinha direito, mas o pai restaurou. E o irmão do filho pródigo chega para o pai e diz assim: poxa, você matou Você matou um cordeiro para fazer uma festa, matou um bezerro, fez um maior churrascão aí, e eu que estava aqui firme do teu lado, todo o tempo, você nunca me deu nenhum. Aí o pai olha para ele e fala assim: cara, você não entende nada de graça mesmo, né? Tudo aqui é teu, tudo que é meu é teu, por que você não pegou? Quando você não entende da graça, você não consegue pegar aquilo que você tem direito, que Deus já conquistou na cruz para mim e para você. Quando você não entende da graça, você fica pedindo coisas para Deus que Ele já te deu. Quando você não entende da graça, você fica achando que precisa de ouvir a voz de Deus para coisas que Ele já te ensinou na palavra. Qual é a lição que a gente tira disso? Olha, se não fosse a graça de Deus, ninguém estaria aqui. Não é verdade? Se não fosse a graça de Deus, a gente já teria sido consumido. Mas o que agrada o coração de Deus, e Paulo entendia isso. Paulo sabia que a graça era suficiente, porque a graça é suficiente. Nós não precisamos de nada mais além da graça. Ela é suficiente para tudo. Ela é provedora. Ela nos sustenta. Ela nos livra.
A graça de Deus. Paulo entendia que a graça era suficiente. E às vezes, quando a nossa alma não está satisfeita com aquilo que nós semeamos e colhemos, amém? Amém ou não? Porque o que nós estamos vivendo hoje, queridos, foi aquilo que nós plantamos ontem. Fim de papo. E o que nós vamos viver amanhã é o que nós plantamos hoje. Então, às vezes, a nossa alma não está satisfeita com a colheita que nós estamos tendo hoje, e a gente não entende que essa colheita é um fruto de más decisões, de más sementes, de más comportamentos. E uma coisa, eu não sei você, mas uma coisa que para mim é muito difícil de tratar, que eu já aprendi ao longo dos anos, mas a duras penas, é algo chamado ingratidão. A ingratidão, ela fere, ela magoa. E a gente, quando não entende a graça de Deus, nós estamos praticando essa ingratidão com Deus. A gente tem tanta coisa e tem murmurado por tanta coisa. A gente tem tanta coisa e tem feito tanta coisa por gratidão a Deus. Porque como o apóstolo ministrou a semana passada, mostra-me a sua fé com as obras. Exatamente isso que a graça nos incentiva. Ao contrário do que todo mundo pensa. Porque quem pensa que a graça é para ficar sentado é porque não conhece a graça. A graça, ela é incentivadora da gente cumprir o propósito. Porque Deus tem um plano e um propósito para a minha vida e para a sua vida. Deus nos fez dispenseiros. E aquilo que o Senhor coloca dentro de nós é para sermos abençoadores de outras pessoas. Eu costumo dizer lá na estalagem, ninguém foi criado para causar problema para os outros. Ninguém foi criado para ficar dando trabalho para os outros. Amém. Você está dando trabalho agora? Amém. Deus está te dando uma oportunidade de mudar isso, porque não foi para isso que nós fomos chamados e nem criados. Ninguém. Uma coisa eu aprendi na minha vida, eu não quero dar trabalho para ninguém. Às vezes eu dou para o meu apóstolo. Mas eu não quero dar trabalho. Eu faço de tudo para não dar trabalho para ele. Por quê? Porque eu sei que eu não fui chamado para dar trabalho para os outros. Eu sei que eu fui chamado para ser bênção na vida das outras pessoas. E não só eu, todo mundo que está aqui. Não é verdade? A graça restauradora de Deus. Deus restaura a nossa sorte. Deus restaura a nossa vida. Mas você precisa entender, querido, em nome de Jesus. Afinal de contas, qual é o teu papel aqui? O que você está fazendo aqui em pé ainda? Se Deus não te levou, você tem um propósito ainda. Se você não morreu, é porque tem alguma coisa que Deus quer de você. Se você ainda não entendeu isso, se você acha que você está aqui para trabalhar, para ganhar dinheiro, para gerar recurso, você está redondamente enganado. Embora isso faz parte. Não é que eu gosto de trabalhar e ganhar dinheiro também, meus irmãos. Vou deixar bem claro. Mas isso não é o foco da minha vida. Não pode ser o foco da minha vida. Eu tenho que entender que a graça de Deus me alcançou para um propósito específico. E se eu não sei, eu tenho que buscar isso ainda diante de Deus. Eu preciso buscar isso diante de Deus. Porque senão eu estou agindo com ingratidão aquilo que Deus fez na minha vida. Porque Ele me salvou. Ele me ama. Ele tem um propósito. E Deus ama tantas pessoas que precisam ainda conhecer essa graça de Deus. E talvez dentro das nossas igrejas está cheio de gente que ainda não conheceu a graça de Deus. Acha que, não, eu já vou na igreja, já aceitei Jesus, tenho lá a garantia da vida eterna. Será?
Em João 1,12 diz: aqueles que creem, foi-lhe dado o direito de ser feito filho. Então, todos nós que cremos, foi dado o direito de ser feito filho. Aí, para se tornar filho, tem que entender a graça, tem que entender a misericórdia, tem que entender o chamado. A gente não faz coisas para que a gente se glorie da nossa salvação, porque a nossa salvação não tem preço. Às vezes a gente acha que com uma diaconia, perdão os diáconos, com uma diaconia, com um trabalho infantil, a gente está comprando a aprovação de Deus para o nosso chamado. Mas não é isso. Você tem que entender o que Deus tem para você. Você tem que entender, afinal de contas, o que você está fazendo aqui? Todo mundo se encaixa no corpo. Todo mundo se encaixa. Quando o apóstolo Aires compartilhou aquela cadeia de discipulado, achei uma coisa muito do céu, muito tremenda. E isso não pode parar, tem que continuar. Todo mundo tem um lugar do corpo. Nós precisamos ser treinados, ser adestrados para conhecermos o Senhor a cada vez mais. Então eu te inspiro e te incentivo nessa manhã a que você faça um voto com o Senhor, uma busca com o Senhor. Ninguém está isento do chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Ninguém. Não tem essa. Você pode fazer de qualquer forma, mas alguma coisa tem que ser feito. E quanto mais você conhece a graça de Deus, mais você se sente em falta com Deus. Mais você acha que tão pouco você faz para Deus. Amém? Quero que você receba essa palavra com amor. Uma palavra do céu. Uma palavra que nós precisamos conhecer. A graça de Deus. E a graça, ela tem que ser motivadora. E não que a gente descanse. Nós temos que descansar, mas não no sentido de não fazer nada. Nós temos que descansar no sentido de confiar no Senhor. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor esta palavra que foi ministrada. Senhor, muitas vezes nós temos entendido erroneamente o sentido da palavra graça, como se não tivesse custado nada, como se a gente recebeu alguma coisa e nós não precisamos dar nenhum valor para isso. Mas nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo nos ajude a compreender, Senhor, a profundidade desta graça que foi derramada pelo Senhor, por meio de Cristo Jesus, que nos alcançou e nos salvou e nos trouxe a vida eterna e nos dá vida plena e vida em abundância. Senhor, em nome de Jesus, a gente ama o Senhor. Cada vez mais, Senhor, queremos ser aptos para retribuir esta graça com gratidão no nosso coração, porque sabemos que nada do que a gente faça pode comprar isso. Por mais que a gente trabalhe, não compra isso, mas nós queremos fazer isso por gratidão do nosso coração, porque o Senhor é bom demais, Senhor. Porque o Senhor nos alcança quando a gente ainda era pecador, e ainda quando a gente faz besteira e pecado, e pensa, e fala, e murmura, e diz coisa que não tem que dizer, o Senhor vem com a Tua graça e nos cobre, por causa do Teu amor,
Obrigado, Senhor. Um filho, Senhor. Resta a nós te adorar, bendizer o teu nome, te amar e fazer o mínimo, que é entregar e santificar a nossa vida a ti, Senhor. Separar a nossa vida para o Senhor. Senhor, nós não somos mais donos da nossa vida, porque foi pago um altíssimo preço, Senhor. Em nome de Jesus. Que nesta manhã, Senhor, o Senhor possa nos visitar, nos curar, nos perdoar. Ah, Pai, temos pecado contra Ti, feito coisas que o Senhor morreu para que a gente não fizesse mais e a gente continua fazendo. O Senhor morreu para que a gente vencesse o pecado e a gente continua pecando. Perdão, Senhor. Nos ajuda, Senhor, cada dia mais, com entendimento, com confiança, entregar as nossas vidas para Ti, Senhor. Recebe nesta manhã, Senhor, as nossas vidas. Recebe, Senhor. Queremos entregar tudo que temos, tudo que somos, nas Tuas mãos, Senhor. Porque sabemos que aí estamos num lugar seguro. Porque sabemos que aí somos cobertos pelas Tuas asas, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Nos ensina, Senhor. A Ti pertence toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor aí?